TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. O prédio do antigo Café Solúvel na BR-040 será transformado em polo tecnológico. Campanha de vacinação antirrábica chega aos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse. Inscrições para a Olimpíada de Matemática vão até segunda-feira. Brasil perde mais de 2 mídias jornalísticas em 10 anos, é o que diz estudo. E o diálogo com o objetivo de destacar a lei do feminicídio, que completou 10 anos no Brasil. Olá, eu sou o Peterson e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 15 de março. Um projeto capitaneado pelo governo do estado vai transformar o prédio do antigo Café Solúvel próximo à BR-040 em um novo polo de inovação científica em Petrópolis. A iniciativa será viabilizada por meio de uma parceria entre o setor público e privado. O prédio do antigo Café Solúvel na BR-040 em Petrópolis vai ser transformado em um novo polo de inovação científica na cidade. O projeto, capitaneado pelo governo do estado, acompanha a vocação tecnológica da cidade e atende a pautas defendidas pelo movimento empresarial Petrópolis 2030 para o desenvolvimento do município. O governo estadual já está em negociação com o proprietário do Alfa Café Solúvel, que é uma área que entendemos que será muito boa para que a gente coloque realmente, instale ali esse polo de tecnologia. O andamento do projeto foi apresentado no dia 25 de fevereiro pelo Superintendente de Inovação e Sustentabilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Maurício Guedes, que anunciou avanços expressivos no processo de concretização do projeto. De acordo com o movimento empresarial Petrópolis 2030, diferentemente de polos voltados exclusivamente à tecnologia da informação, esta nova estrutura abrigará um ecossistema de inovação diversificado, que pode atender a diferentes segmentos econômicos. O projeto contempla um centro de pesquisas, startups, auditórios e um espaço para acomodação e conveniência destinado aos profissionais e frequentadores do local. E esse polo de tecnologia ele vai servir não somente ao setor da informática, mas também vai trabalhar também, vai se desenvolver também para atender as demandas tanto da indústria como do comércio como do serviço. Instituições como Firjan, CDL, Faetec, Faetert e ACEP estão mobilizadas na formação de um grupo estratégico para impulsionar o projeto. O grupo de trabalho é composto por representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e órgãos da Prefeitura, acompanhando cada etapa da implementação. Então esperamos aí que isso venha se desenrolar o mais rápido possível, para que a gente possa, de vez, iniciar esse projeto que vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Escolas públicas e privadas de todo o país têm até o dia 17 de março para fazer a inscrição na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Considerada a maior competição científica do Brasil, a Olimpíada é voltada para alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Confira. Para participar, as escolas devem acessar o site obmep.org.br, preencher a ficha de inscrição disponível, informar o código MEC e NEP e criar uma senha de acesso. No regulamento estão disponíveis informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para a participação na competição. Todos os anos, a OBMEP reúne mais de 18 milhões de estudantes. Criada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada em 2005, a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação. Neste ano, a Olimpíada comemora 20 anos. A competição tem 2 fases. A primeira fase é uma prova objetiva de 20 questões, que será aplicada no dia 3 de junho. Já a segunda fase é voltada para os classificados na primeira etapa, que fazem uma prova discursiva de 6 questões no dia 25 de outubro. As questões são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do aluno. O nível 1 é voltado para o 6º e 7º ano do ensino fundamental. O nível 2 para o 8º e 9º ano do ensino fundamental. E o nível 3 para o ensino médio. A divulgação dos aprovados para a segunda etapa será feita no dia 1º de agosto,
agosto e a divulgação dos premiados no dia 22 de dezembro. A OBMEP vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 150 de ouro, 1.950 de prata, 5.850 de bronze, além de 51.000 certificados de menção honrosa. Os alunos premiados nacionalmente serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, voltado para o incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. Os participantes de escolas públicas receberão uma bolsa de R$300. E a Prefeitura de Petrópolis vai realizar, através da Secretaria Municipal de Saúde, a primeira campanha de vacinação antirrábica de 2025. Esta etapa vai acontecer nos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse, e a meta é vacinar 6.480 cães e gatos. Para a ação, foram mobilizados 103 profissionais de saúde, que vão estar distribuídos em 43 pontos de vacinação da cidade. A vacinação antirrábica deve ser destinada para cães e gatos nos primeiros 4 meses de vida. Cães devem ser levados com coleiras e guias e gatos em caixas de transporte. De acordo com a coordenadora de Vigilância Ambiental de Petrópolis, Simone Cisnando, ela alerta sobre os perigos da doença. Importante lembrar que a raiva é uma zoonose, ou seja, é uma doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos e é uma doença letal. Então, muito importante que todos, no sábado, que moram nos distritos de Posse, Pedro do Rio e Itaipava, se dirijam até os pontos de vacinação para estarem vacinando seus cães e gatos a partir dos 4 meses de vida. Vale lembrar que a lei estadual determina a condução de animais ferozes apenas para maiores de 18 anos, com enforcador e focinheira. Quem não cumprir a determinação da lei é sujeito a multa. Jonatas Vieira, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, e é importante destacar que os locais exatos de vacinação podem ser consultados no site da Prefeitura de Petrópolis e no site da TV Correio da Manhã, que é tvc16.com. E março trouxe oportunidades de capacitação para as mulheres. O programa Vamos Juntos, uma parceria da Secretaria de Estado da Mulher, com a Fundação de Apoio da Escola Científica, está com inscrições abertas. São 720 vagas disponíveis em 36 cursos de qualificação profissional distribuídos em 34 municípios do estado. O período de encaminhamento para as inscrições vai até dia 23 de março e as matrículas ocorrem entre 24 a 30 do mesmo mês. O Vamos Juntas é direcionado a mulheres a partir de 16 anos que enfrentam situações de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é atender todas as regiões do estado, ofertando capacitação profissional em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, alinhando-se à vocação econômica local. Para garantir que todas possam concluir a capacitação, cada inscrita terá direito a auxílio estudantil para transporte e alimentação, além de material didático. Os cursos terão duração de 20 semanas, oferecendo suporte para que as alunas possam se dedicar integralmente à formação. Os cursos abrangem diversas áreas, como recepção, assistente escolar, produção cultural e serviços de hospedagem, proporcionando uma ampla variedade de capacitações que ampliam oportunidades profissionais dessas mulheres. No município de Areal, há vagas de camareira em meios de hospedagem e agente de informações turísticas. Já em Paraíba do Sul, há vaga para assistente escolar. E em Teresópolis, de assistente administrativo e assistente de secretaria escolar. Em Três Rios, serão 3 tipos de vagas, sendo elas para agente de apoio à inclusão escolar, organizador de eventos e auxiliar pedagógico. Para garantir uma vaga, é necessário procurar um dos centros especializados de atendimento à mulher ou centro de referência de assistência social, que farão o encaminhamento para a FAETEC. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque o Correio Petropolitano Debate volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta e um levantamento do projeto Mais pelo Jornalismo, o MPJ, revela que 2.352 mídias jornalísticas desapareceram no Brasil desde 2014. No período, mais de 10.500 veículos, entre jornais, rádios e TVs e portais, foram criados, enquanto mais de 13 mil tiveram as atividades extintas. O estudo é baseado no cadastro de mídias da plataforma de mailings de imprensa IMAX, financiadora do projeto e idealizadora do MPJ. Também foram analisados dados específicos de veículos impressos e rádios em cidades com até 100 mil habitantes. De 2.400 estações de rádio analisadas, 1.200 não possuíam portal de notícias. Já entre 1.000 veículos de mídia escrita, 214 não tinham um site próprio. Fernanda destaca ainda que o período da pandemia de Covid-19 foi um fator relevante para o saldo negativo, com os anos de 2021 e 2022 tendo resultados negativos mais expressivos. De acordo com ela, novos veículos de comunicação vêm surgindo principalmente porque muitos jornalistas são independentes, os chamados de news influencers, que estão se colocando como especialistas em algum assunto e criando o próprio veículo de comunicação. Entretanto, ainda existe a questão relacionada ao financiamento do jornalismo, que se coloca como uma dificuldade. Nas últimas décadas, o Brasil passou por uma migração de jornalistas de veículos tidos como tradicionais para as plataformas digitais. Em um primeiro momento, esses profissionais se mantiveram entre os dois, o tradicional e o digital. Ao mesmo tempo, as verbas e o apoio publicitário migraram ao digital, fazendo com que os pequenos veículos não sobrevivessem. Em janeiro de 2025, os preços da indústria variaram 0,13% frente a dezembro de 2024, 12º resultado positivo seguido. Nessa comparação, 14 das 24 atividades industriais tiveram aumento de preços.
O acumulado em 12 meses ficou em 9,69%. Em janeiro de 2024, o IPP havia sido de menos 0,24%. Vamos agora acompanhar uma análise sobre esses números de Alexandre Brandão. Em janeiro de 2025, os preços da indústria no Brasil, auferidos pelo Índice de Preço ao Produtor do IBGE, teve uma variação, quando comparados aos de dezembro de 2024, de 0,13%. Esse é o 12º resultado positivo consecutivo, mas o menor deles. Com isso, o acumulado em 12 meses, ou seja, janeiro deste ano contra janeiro de 2024, foi a 9,69%, o 9º resultado consecutivo e o maior deles, desses 9. Além disso, é o maior resultado desde setembro de 2022, quando havia sido de 9,84%. Os 4 setores que mais influenciaram o resultado mensal, ou seja, a variação de 0,13%, foram alimentos, com impacto negativo e cuja influência é menos 0,22 pontos percentuais. Depois, refino de petróleo, com 0,15 pontos percentuais. Outros produtos químicos, com 0,14 pontos percentuais. E, por fim, indústria extrativa com menos 0,07 pontos percentuais. Então, nós temos aí 4 setores, 2 com impactos negativos, pressionando negativamente. O principal deles é alimentos, que é o setor de maior peso no cálculo do IPP. Esses 4 setores, essas influências, elas se anulam, então o resultado de 0,13% vem da influência líquida dos demais setores. No caso de alimentos, os 4 produtos que mais influenciam o resultado, que tem maior influência, 3 deles, açúcar, carne bovina e resíduos de soja, estão com variação negativa. Parte dessa variação está atrelada ao câmbio. A gente teve nesse período uma apreciação do real de 1,2% frente ao dólar, mas também questões pontuais, como a safra da cana-de-açúcar, que vai impactar diretamente o preço. Por outro lado, na contramão, o café com variação positiva, e esse é um produto que vem variando positivamente já ao longo do tempo, num cenário que não tem modificado, o produto da oferta mundial do produto. Na variação anual, vale destacar que os produtos que têm maior variação de preço, são metalurgia, fumo, outros transportes e madeira. Todos eles têm uma influência do câmbio, principalmente fumo, outros transportes e madeira. Metalurgia também, mas principalmente os outros 3, mais diretamente os outros 3. E nesse período há uma depreciação do real frente ao dólar de 22,5%. De todo modo, os setores que mais influenciam esse resultado, que foi de 9,69%, foram alimentos, com 3,36 pontos percentuais. Depois, metalurgia, um daqueles que tiveram uma variação, que teve maior variação, com 1,59 pontos percentuais. Outros produtos químicos, 1,10 pontos percentuais. E, por fim, refino, com 0,83 pontos percentuais. Então, em suma, os resultados mensais eles estão muito atrelados a comportamentos específicos, principalmente no caso dos produtos agrícolas, e também movimentos do mercado internacional, que vão ter impacto sobre os preços do setor extrativo. E, numa versão anual, principalmente, a gente tem, de um lado, os aumentos mais abruptos de preço ligados ao câmbio, e a gente tem os cenários que a gente acompanhou ao longo de 2024 influenciando especificamente os setores de alimento,
de petróleo, extrativo e outros químicos, né? Então, o câmbio e também questões como os problemas climáticos que atingiram muitas safras, não só no Brasil, como no mundo como um todo. No estado do Rio de Janeiro, 400.916 eleitores deixaram de votar nas 3 eleições consecutivas que eles não justificaram ou não pagaram a multa pela ausência às urnas. Essas pessoas terão um título eleitoral cancelado caso não regularizem a situação até o dia 19 de maio. Para a Justiça Eleitoral, cada turno de um pleito é considerado uma eleição. O site do TRE-RJ disponibiliza uma consulta que permite a verificação da situação eleitoral dos interessados. Basta clicar em Consulta Eleitoras e Eleitoras com inscrições passíveis de cancelamento por ausência nas 3 últimas eleições consecutivas. E na página que abrir, clicar na opção 7, Consultar Situação Eleitoral. A cidade do Rio está com 168.362 pessoas passíveis de terem o título cancelado por ausência às urnas. Em seguida, vem São Gonçalo com 18.472, Duque de Caxias com 18.310, Nova Iguaçu 16.471 e Niterói com 11.765. Os dados completos estão disponíveis no site do TSE. O provimento 1 de 2025 da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral traz as diretrizes para o cancelamento de inscrições eleitorais de quem deixou de votar nas 3 últimas eleições seguidas. O documento orienta os tribunais regionais e os cartórios eleitorais sobre o procedimento de regularização da situação eleitoral. A regularização do título pode ser feita das seguintes formas: presencialmente, comparecendo ao cartório eleitoral mais próximo nos dias úteis das 11 às 7 horas da noite, pelo atendimento online ou pelo aplicativo e-título. A ausência em cada turno da eleição gera uma multa no valor de R$ 3,51. O pagamento da multa pode ser feito por meio de emissão de boleto por Pix ou cartão de crédito. A identificação no sistema da Justiça Eleitoral do pagamento via Pix ou cartão de crédito costuma ocorrer em poucos segundos. Já o pagamento por boleto demanda o prazo de compensação bancária, que pode levar até 48 horas úteis após o pagamento. Eleitores que estavam fora do país no dia da eleição podem justificar a ausência ao pleito até 30 dias após o retorno ao Brasil de 3 maneiras: pelo app e-título, pelo sistema Justifica ou por meio do requerimento de justificativa, disponível no site do TRE-RJ, que deve ser enviado para qualquer cartório eleitoral, presencialmente ou via correio. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista com Bia Magrini, advogada que vai falar um pouco sobre os 10 anos da Lei do Feminicídio no Brasil. Até já! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e estamos aqui com a advogada Beatriz Magrani, que vai falar um pouco com a gente sobre os 10 anos da lei do feminicídio no Brasil. Vou pedir então para a produção colocar a Bia na tela para a gente. E boa tarde, Bia, tudo bem? Por favor, pode se apresentar para o público? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou a Beatriz Magrani, sou advogada criminalista e professora de processo penal. Sou formada aí pela Casa, pela Universidade Católica de Petrópolis. Tenho mestrado em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e Universidade de Coimbra, e especialista em Criminologia e Direito Penal pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu atuo há muito tempo com violência doméstica e processo ligado aos direitos das mulheres e estou aqui para contribuir um pouquinho com o programa de vocês. Obrigada. Muito obrigado por comparecer no programa, Bia, já agradeço desde já. E vamos começar a falar sobre o assunto. E já que a gente vai falar sobre os 10 anos da lei do feminicídio no Brasil, nada mais justo do que a gente começar com você explicando para a gente o que é o feminicídio, Bia. Hugo, o feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão do seu sexo, ou seja, é um tipo de crime que está ligado diretamente a uma questão de gênero. Por isso que o feminicídio é, de fato, uma violência de gênero, né? E o termo feminicídio, ele busca reconhecer essa violência extrema contra a mulher, motivada pelo gênero atrás de um ato. Então, assim, é um homicídio, né? De fato, é você matar alguém, ou seja, matar uma mulher por ela simplesmente ser mulher. Por isso esse termo feminicídio. E qual é a pena para esse crime? Olha, no último ano, agora em 2024, a gente teve uma mudança na lei do feminicídio, ou seja, tornou o feminicídio um crime autônomo, tirando ele do homicídio, que a gente vai conversar daqui a pouco, e isso também aumentou a pena. Então, a gente hoje tem uma pena do feminicídio de 20 a 40 anos de prisão para quem cometeu o crime. E a gente está falando sobre isso. A gente então diferencia um caso de homicídio com um caso de feminicídio, porque ele é totalmente motivado por conta do gênero da pessoa, não é mesmo? A mulher, então, é isso que diferencia um caso de um homicídio de um feminicídio, é justamente quando ele é motivado por conta do gênero da mulher que é vitimada, não é mesmo? Isso. No feminicídio, o assassinato ocorre devido ao fato da vítima ser mulher. E aí, geralmente, a gente está ali no contexto de violência doméstica, enfim, que pode ser uma violência física, psicológica, sexual. O homicídio ele tem uma motivação muito mais ampla. Não tem como você direcionar especificamente se tem a condição de gênero. Mas quando a gente tem uma morte de uma mulher no contexto principalmente de violência doméstica, fica claro que é uma violência de gênero, capitulando em si o ato e o crime como feminicídio. Entendi. E qual foi a importância da sanção da lei do feminicídio lá 10 anos atrás, em 2015? Olha, a lei do feminicídio ela é um marco muito importante na violência de gênero e claro que ela vem corroborada com outras legislações. Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que é muito conhecida, mas o Brasil também é signatário em vários tratados internacionais que dá obrigatoriedade para o nosso país, no campo legislativo, ter maior proteção às mulheres, que são vítimas de diversas violências. Então ela tem um marco muito importante, claramente considerando todo o contexto das obrigações, enfim, dos números mesmo, que faz com que o legislativo se movimente, e ela também traz mais visibilidade. Por quê?
Quando a gente fala estatisticamente sobre assassinato de mulheres, quando a gente coloca esses assassinatos dentro do homicídio, a gente não tem como contabilizar o que é violência doméstica, o que é homicídio por violência de gênero, o que é homicídio. Então, assim, ela traz visibilidade ao tema, então a gente pode estudar a partir de dados estatísticos o que faz a gente produzir política pública, prevenção, enfim, e o próprio reconhecimento e a voz à violência contra as mulheres. Além disso, a legislação também é muito importante para que as mulheres vítimas de violência possam pedir ajuda. Qual é a ideia, né? Quando uma mulher é vítima de violência, o feminicídio ele é o último caminho, ou seja, essa mulher já morreu. Até essa mulher, infelizmente, morrer, ela já passou por diversas violências. Então, quanto mais aparato legal a gente tem para evitar o feminicídio, mais importante e melhor fica. Então, a lei, sem dúvida, ela é um marco legal muito importante na luta contra a violência contra a mulher no nosso país. Ela traz a possibilidade de contabilizar dados, de conscientizar a população e, principalmente, de conscientizar e proteger as mulheres. Então a gente vê, com certeza, é algo de extrema importância para toda a legislação do país e a gente até hoje vê dados alarmantes sobre este assunto. As questões da violência contra a mulher ainda são muito fortes. E depois de 10 anos com a lei, você, como advogada, já consegue ver alguns resultados aqui para o país? Olha, essa pergunta é muito interessante. Essa semana a gente estava escrevendo um texto, né, até para o jornal de vocês, e eu peguei alguns dados. Com esse mês, março é o mês da mulher, a gente tem os 10 anos da legislação. Ano passado a gente teve uma mudança na lei muito significativa. Então, tanto o Ministério da Mulher como o Conselho Nacional de Justiça têm contabilizado, divulgado alguns dados. Os dados, eles são alarmantes e, apesar da importância da legislação, a gente vê que nós ainda somos muito eficazes enquanto país, enquanto legislação, na proteção das mulheres. É claro que a legislação é muito importante, ela tem que existir, mas o combate e os mecanismos assim de prevenção, eles precisam ser mais eficazes, né? Ou seja, a gente precisa fortalecer o sistema para que as mulheres não sejam mortas. Então, em que pese a legislação, os avanços e tudo isso ser muito importante, os números ainda são gritantes e o debate que fica, principalmente no judiciário, no sentido de que a violência contra a mulher sempre vai aumentando. Hoje a gente tem várias especializadas em violência doméstica justamente para dar conta do alto número de processos e para separar a demanda, né, poder definir medidas protetivas de uma maneira mais rápida, poder atender essas mulheres vítimas de violência, fazer o afastamento do agressor do lar de maneira mais rápida, justamente porque os números são muito alarmantes. Então a conclusão é que o resultado, né, de prevenção, sempre legislar em prol das mulheres é muito importante, mas a gente ainda tem muito o que fazer a título de sociedade. A gente ainda tem muitas mulheres vítimas e a ideia é zerar esse número mesmo, né? E aí, quando a gente fala em mulheres vítimas, a gente tem toda a questão de mulheres que são dependentes financeiramente dos seus parceiros e não conseguem sair dessas situações de violência e aí acabam acontecendo feminicídios. A gente tem, enfim, questões socioeconômicas e sociais que corroboram para a gente continuar sendo um país muito violento contra as mulheres. Você citou a parte das varas específicas para esse tratamento das mulheres, para agilizar o processo. A gente também tem uma outra coisa que já está atuando no país há algum tempo, que são as delegacias da mulher e os carros, as forças especiais da Patrulha Maria da Penha, que também eles corroboram para um melhor atendimento das mulheres que são vítimas no país, não é mesmo? Sim. Eu hoje, né, eu atuo em todo o Brasil com violência doméstica, mas a sede do nosso escritório é Petrópolis, Rio e São Paulo. E dentro desses 3 nichos específicos, a gente vê uma boa atuação, uma atuação ligada à Polícia Civil e à Polícia Militar. Em Petrópolis, a gente tem na 105 a sala Violeta ou sala Lilás, que é uma sala para quando as mulheres forem denunciar qualquer tipo de violência doméstica, elas têm um ambiente de acolhimento, elas podem ser recebidas com seus filhos. A gente também tem essas salas no Fórum de Itaipava, na vara de violência doméstica para eventual oitiva especializada, que é quando a mulher vai prestar depoimento sendo vítima, ela possa também ser mais acolhida. E a gente também tem, na possibilidade de retirada da mulher ou do agressor do lar, o acompanhamento, né, da Patrulha Maria da Penha, como você disse, que são policiais da Polícia Militar, que vão até a residência dessa mulher e ajudam ali na situação para que ela não sofra violência.
Isso é essencial e muito importante, e o que falta é justamente as pessoas saberem sobre isso, saberem desses mecanismos e dessas possibilidades do poder público para poderem sair e serem apoiadas, né, nesse contexto de violência. Além disso, a gente tem o CRAM também em Petrópolis, que é muito importante. Ele ajuda a mulher quando ela vai lá e registra o boletim de ocorrência, ele ajuda oferecendo advogado público, ele ajuda oferecendo apoio psicológico, acompanhamento no IML para laudo de exame de corpo de delito. Então, a mulher está sempre... É proporcionado à mulher um aparato profissional mesmo, para que ela possa passar por essa situação de uma maneira muito mais acolhedora, possa ter, enfim, toda a rede de apoio que o poder público e o judiciário possa oferecer. Nessa sua fala, você citou uma coisa que é extremamente importante, que a gente já tem um conhecimento que é muito importante, que além de tirar a mulher da situação de violência, tirar ela toda da área de risco, também é muito importante a parte do acolhimento para a mulher, não é? Ela precisa se sentir acolhida porque muitas vezes ela não consegue sair da situação justamente por medo de represálias, com medo de um possível feminicídio, como a gente está falando hoje. E esse é um ponto muito importante, o acolhimento para a mulher que é vítima desse tipo de violência, não é mesmo? Com certeza, e eu acho que a própria palavra já diz, a gente está falando de uma vítima. Hoje, principalmente com vítimas socioeconomicamente, financeiramente falando, né, que são mais vulneráveis, a gente tem o problema, às vezes, da pessoa nem reconhecer a situação de violência. A Lei Maria da Penha, ela traz várias possibilidades de violência, né, que é a violência física, a psicológica, a violência patrimonial. Quando a gente fala de feminicídio e de violência doméstica, a gente logo imagina o quê? Agressão física e morte. A gente sempre imagina o pior. Mas até chegar aí, a gente tem um ciclo de violência, que inclusive é reconhecido pela legislação, que é gritar, xingar, humilhar a pessoa, e tudo isso vai gerando, né, esse problema todo na relação, até que eventualmente possa gerar um feminicídio. E muitas mulheres nem reconhecem isso como violência. Então a gente está falando da vítima, do contexto social, do que ela se reconhece enquanto violentada, e às vezes ela não pede ajuda justamente porque para ela isso é normal, é o que ela viu a vida toda. Então, todo esse aparato de profissionais mostrando para as vítimas que isso é violência, que tem como ela sair dessa situação justamente para não chegar no limite e ela vir a morrer, tudo isso faz com que ela tenha mais apoio e possa entender e sair desse local. É esse o objetivo. E também a gente está falando muito da vítima tomar o conhecimento disso, tomar o conhecimento dos direitos, tomar o conhecimento dos aparelhos que ela pode buscar para ter o apoio, mas é também muito importante que as pessoas do entorno também tomem consciência e vão ajudar. A gente tem uma fala extremamente problemática que já foi dita milhares de vezes, que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente precisa conscientizar a população que essa não é a realidade, porque diversos crimes, diversas mortes poderiam ser evitadas se a gente tivesse alguém que fosse lá e de fato fosse ajudar a mulher vítima. Com certeza. E como população, né, as pessoas que querem se conscientizar e ajudar mulheres vítimas de violência, é muito importante a gente saber os canais de apoio, principalmente canais que possam ser mais resolutivos. A gente tem, por exemplo, uma situação, eu não sei, eu moro em condomínio, e em condomínio é muito normal, assim, eventualmente ter alguma situação de violência doméstica que os moradores ouvem, né? E aí, o que eu faço diante disso? Às vezes eu não conheço a pessoa, não quero chegar lá. A gente tem os canais na polícia de atendimento à mulher. O Disque 180 é um canal de uma central de atendimento à mulher que funciona em todo o Brasil. É um canal direto. E às vezes, se esse canal estiver muito congestionado, enfim, as pessoas podem ligar para o 190 e fazer a denúncia para poder tirar e salvar, às vezes, a vida de uma mulher. E não só da mulher, né? Nesse contexto de violência doméstica, às vezes a família toda é vítima, os filhos, enfim. Então, é importante que a população saiba desses canais diretamente ligados à polícia, para que possa fornecer o apoio e também conscientizar, conversar. Em agosto também, né, a gente tem aí o mês de prevenção à violência doméstica, então muitas reportagens são dadas, muitos escritos na rua, né, a gente lê, isso tudo justamente para conscientizar a população não só do que é violência e como prevenir, mas de como ajudar as vítimas de violência, que é o mais importante. A gente tem que ajudar as vítimas de violência, a gente tem que ajudar sempre a conscientizar a população ao máximo sobre esse assunto, e a gente vê que com o tempo esse é um tema que é cada vez mais debatido.
desde a gente tem a instauração da Lei Maria da Penha, se não me engano, em 2006, a gente também tem agora em 2015 com a Lei do Feminicídio, e desde que a lei foi sancionada aqui no país, a gente já consegue observar uma mudança nos hábitos da população em relação a esse assunto? Olha, é uma pergunta complicada. Nessa perspectiva, juridicamente falando, eu tenho um pensamento um pouco pessimista. Eu acho que enquanto a violência atinge números grandes, e enquanto a gente precisa falar sobre isso, a gente tem um problema social, de uma origem social mesmo, em que as pessoas não respeitam as mulheres. Principalmente porque as mulheres, enfim, são vítimas de violência, de estupro, de feminicídio. Cada vez mais a gente precisa fortalecer as legislações de prevenção à violência contra a mulher de maneira geral, porque a sociedade está falhando. Claro que tem sempre uma mudança, principalmente nas novas gerações, mas a concepção de infringir o direito de não respeitar a mulher, ela ainda existe, por isso que as mulheres são mortas. Mas a aposta é uma mudança geracional mesmo, e principalmente com relação à prevenção, a consciência das mulheres para elas saírem dessa situação ou sequer nem se colocarem. Hoje, quando a gente fala de prevenção e de consciência com relação ao ensino, é isso, que a mulher já saiba o que é violência, já saiba o que são os seus direitos, o que pode ser tolerado ou não, para que no primeiro sinal ela já possa conseguir sair desse relacionamento. É muito importante realmente esse trabalho de prevenção para que o crime vá diminuindo até o ponto que zere, assim como você tinha falado. E a gente está falando, hoje a gente está falando especificamente, apesar de esse assunto ser um assunto que pode ser destrinchado em diversos pontos, a gente está falando especificamente sobre a lei do feminicídio. E no final do ano passado, o crime do feminicídio se tornou um crime autônomo, ele parou de ser uma qualificação do crime do homicídio. O que muda na prática com essa mudança? Olha, a mudança da classificação do feminicídio para um crime autônomo, o que quer dizer? Quer dizer que a gente tornou o feminicídio um crime independente. Antes, o feminicídio ele era uma qualificadora do crime de homicídio. Então, agora a gente tem coisas separadas. A gente tem o crime de homicídio, que é você matar uma pessoa, e pode ser homem ou mulher, por uma situação específica, e o crime de feminicídio, especificamente, que é você matar uma mulher por condições de gênero. Então, a mudança é basicamente essa, o que é muito importante para a legislação e é muito importante, como eu falei, para a contabilização de dados, ou seja, agora, a título de política pública e de prevenção, a gente consegue separar o que são mulheres mortas em situação de violência de gênero, o que são pessoas mortas de maneira geral. Então, é muito importante, e aí nós temos 2 crimes específicos, com 2 penas específicas, é uma mudança na prática da legislação e também na escrita. Outra coisa que também é importante, porque a gente consegue, juridicamente falando, ter um direcionamento melhor para as investigações, no andamento do processo, facilita também ali na dinâmica do judiciário a investigação, eventual criminalização, enfim, o acesso à justiça mesmo das vítimas desse crime. Então a gente vê que é muito importante, uma mudança que parece que é uma mudança pequena, que só está classificando como um crime de maneira diferente, mas que a gente vê que na prática a mudança é muito maior do que apenas uma nomenclatura ou coisa do tipo. E também um ponto importante é que às vezes a gente não tem noção do tamanho do problema até que a gente vai mensurar ele da maneira correta. E agora, com essa classificação específica do crime do feminicídio como um crime independente, fica mais fácil da gente ter uma noção do tamanho desse problema que é enorme no Brasil e em todo o mundo. O mundo ainda é um mundo muito violento contra as mulheres, e aqui no Brasil é uma situação extremamente preocupante. Mas olha, a gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom a gente destacar. Muitas mulheres, antes de serem vítimas do feminicídio, antes de fato morrerem por conta disso, elas são vítimas de algum tipo de violência, sendo ela física ou psicológica. Caso a mulher esteja sofrendo com algum desses problemas, como que ela pode buscar ajuda? Em que canais ela pode buscar? A gente já falou, mas é sempre bom a gente reforçar esse ponto. Com certeza, Hugo. E essa afirmação que você falou com relação à mulher vítima de feminicídio ter sido vítima de violência é uma afirmação correta e muito provavelmente é o que acontece. Por quê? O feminicídio, ele é quando a mulher morre, E aí a gente entende como o último caminho. Antes da mulher morrer, ela passou por uma série de violências, que pode ser uma violência física, psicológica,
patrimonial, enfim, até chegar aí. E a nossa ideia é que ocorra uma denúncia e que essa mulher possa ser afastada desse lugar de violência justamente antes que ela morra, que ela possa ser vítima de feminicídio. Como eu falei, direcionando aí para Petrópolis, né, a gente tem o canal do Disque 180, que é um canal nacional, é o Centro de Atendimento à Mulher, e ele cai direto na Polícia Civil, e as investigações, né, as denúncias feitas por esse canal são diretamente reportadas a profissionais habilitados para atender mulheres vítimas de violência. Se não conseguir falar, a gente tem também o 190, 190, que é o número normal da Polícia Civil. A gente tem as delegacias de atendimento à mulher, que é a delegacia da Polícia Civil, que tem uma sala específica para atendimento da mulher, que em Petrópolis fica na 105. A gente também, a partir do momento que é feita essa denúncia, né, as mulheres são encaminhadas ao CRAM para ter todo o apoio psicológico, eventual apoio jurídico, se não puder contratar um advogado, enfim. E sempre o apoio da população, que é se conscientizar de, por exemplo, olha, eu estou num restaurante, estou vendo um homem gritando com uma mulher, estou ficando preocupado, o que está acontecendo? A gente tem o sinal específico que é feito para reportar a violência doméstica, sempre tá observando essas situações, né? Poxa, eu tô aqui no meu prédio, tô ouvindo um grito, uma briga, o que tá acontecendo? Também é procurar, né, a polícia, enfim, fazer essa denúncia. E mais do que isso, não ter medo de denunciar mesmo, até porque as denúncias podem ser anônimas, se alguém tiver algum receio, e poder apoiar essas mulheres vítimas de violência, porque às vezes, por mais que aconteça denúncia, é muito difícil sair desse ciclo, né? Existe uma dependência eventualmente financeira ou uma dependência psicológica, que é na maior parte dos casos. Então, apoiar essas mulheres a sair dessa situação e fortalecer para que elas possam não ser vítimas de feminicídio. Realmente é muito importante que a gente apoie as mulheres, e para que a gente possa zerar o mais rápido possível esse número que é tão preocupante aqui no país. Então, em qualquer caso que você veja uma mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência, das diversas que a gente falou, sendo física, psicológica, verbal, denuncie, veja essa pessoa, se tiver oportunidade, pergunte para a pessoa se ela precisa de ajuda, porque a gente precisa urgentemente diminuir os dados desse crime que é terrível aqui no país. Qualquer crime é terrível, mas esse é um problema enorme aqui no Brasil. Bia, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre esse tema do feminicídio, da violência doméstica no país? Olha, só destacar que sempre é muito importante, né, que a sociedade, que o nosso país fortaleça as legislações contra as mulheres, porque além dos números serem alarmantes, a gente tem uma cultura onde, infelizmente, as mulheres não são respeitadas, seja no mercado de trabalho, seja nos relacionamentos. Então, qualquer tipo de legislação com prevenção a assédio, a feminicídio, a violência doméstica é sempre um marco importante e que a gente precisa conscientizar, comunicar e está sempre ajudando mais mulheres com relação a isso. Inclusive, em Petrópolis, especificamente, os dados são muito grandes, principalmente mais para a região do interior, e as pessoas pouco sabem disso, né, porque não é divulgado. Então, o trabalho de divulgação e conscientização é o que pode levar a gente a mudar alguma coisa no futuro, e essa responsabilidade é nossa. É isso mesmo, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é da população, para que a gente consiga atenuar e futuramente zerar esse crime. Mas, Bia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas informações e te agradeço pela sua participação no Correio Petropolitano Debate. Eu agradeço, Hugo, e me coloco também, enquanto profissional, à disposição de mulheres que precisem de informação ou, enfim, ajuda jurídica. Obrigada. Obrigado pela sua participação, Bia, mais uma vez. Então, gente, a gente fica com o Correio Petropolitano Debate por aqui e muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação e espero que você tenha tido mais informações sobre esse crime que é extremamente preocupante. Então, é sempre bom estar informado e, mais uma vez, em caso de qualquer situação, denuncie e tente ajudar a pessoa para que a gente consiga reduzir esse dado que é extremamente alarmante no país inteiro. Em caso de alguma denúncia, alguma coisa que você queira que você possa nos mandar, envia para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp que está aparecendo na tela neste momento. O Correio Petropolitano Debate fica por aqui. Uma boa tarde, mas fica por aqui, porque o Correio Petropolitano na TV, primeira edição, já vai começar. Tchau, tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã.